Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa live aqui é com a Carol, né? Caroline Moura. Como eu já falei para vocês ontem no Stories, ela é idealizadora do grupo Conexões, do qual eu faço parte. A Dani, que nós já fizemos uma live aqui, a Paty também, um grupo muito lindo que envolve vários voluntários, né? Juntos nós já fizemos a capacitação de centenas de pessoas durante o ano passado e ela já entrou aqui. Eu vou colocar a Carolzinha aqui com a gente. Aí, oi Ivan, E tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem. Que bom. Tá dando para me Prazer estar ouvir aqui. direitinho? Tô conseguindo te ouvir, sim. Ai, Tudo que bom. bem. A Sol entrou aqui. Boa tarde, Sol. Tudo Boa bem? tarde, Sol. Sol trabalhou comigo, no geral. Olha que lindo. Falar de venda hoje aqui, hein? Pois é. Então, estava Tá contando vendo? aqui, né, um pouquinho sobre o Conexões, falando que você é a idealizadora desse projeto lindo, a nossa anja mestre, né? Oh, meu Deus. E aí, hoje nós vamos falar desse processo de marca pessoal, marketing pessoal, vendas no processo seletivo, né? Exatamente, exatamente. Hoje a gente vai nessa pegada, né? De como é que a gente se vende, né? No processo seletivo. Isso mesmo. Mas para começar, fala um pouquinho de você, se apresenta aqui para o nosso público. Show de bola. Bom, Van, como você falou, né? A gente se conheceu aí através do Conexões. Eu sou formada em administração, trabalho na área comercial aí tem quase 8 anos, já atuando, né, na área comercial, vendendo de tudo um pouco realmente, né, vendendo serviços de RH, vendendo benefícios, vendendo seguros, vendendo sonhos, né, que eram sonhos de vendas aí que a gente vendia também. E durante algum tempo, né, eu trabalhei dentro de RH, então isso até mexeu comigo em relação ao ano passado, enquanto eu fiquei um período aí sem trabalhar. E aí me levou a criar, né, o Conexões e tudo. Então, a gente criou aí o Conexões, assim que eu já estava trabalhando de novo, nessa pegada de área comercial de novo, né? Mas eu circulo entre essas áreas, né? Entre a área realmente comercial e a área de RH e um pouquinho. Gosto bastante aí de atuar nessa área também. Que lindo. Dá para ver assim, o brilho nos seus olhos quando você fala dessa área, dá para ver a alegria mesmo, né? É muito importante É, a gente conseguir enxergar isso num com colaborador, certeza. né? Exatamente, exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sim, exatamente. Então, para começar, Carol, fala pra gente um pouquinho o que é a marca pessoal. Uhum. Então, Van, muito a gente tem ouvido, né? Muito a gente tem falado nesse momento em relação à marca pessoal, né? Que nada mais é, simplificando, né? E trazendo isso aqui para a nossa realidade, é a nossa essência, né? É aquela marca pela qual todas as pessoas nos conhecem, né? Então, a Carol é o quê? A Carol é alegre, né? Ela fala alto, ela brinca com todo mundo, ela é alegre. Essa é a minha marca pessoal, né? A Vanessa é o quê? A Vanessa é cuidadora, né? Ela é atenciosa, ela gosta de dar atenção a todo mundo. Então, ela é conhecida por quê? Pela atenção que ela dá às pessoas, né? Trazendo isso até para o nosso cenário de hoje, para os anjos do Conexões, né? Que são pessoas que estão com a gente. Cada um dos nossos anjos tem uma marca pessoal, né? Tem uma característica que é muito forte, que é uma característica da pessoa que se sobressai, né, às demais. Então a gente tem a Cida, que tem uma característica, né, bacana também de cuidadora, de atenciosa, que está sempre olhando, cuidando,
tentando cuidar de todo mundo, né? Vocês estão ouvindo bem? Tem gente falando que não está ouvindo. Tá me ouvindo, Van? Tô te ouvindo. Acho que Simone deve estar sem áudio. Tenta entrar de novo, Simone. Vou te avisar. Show. Vamos ver. Se mais alguém não ouvir, avisa, né? E aí a gente vai vendo. Sim. Então, a nossa marca pessoal é isso. É a composição das nossas principais características, né? Que formam a nossa essência. E dentre as nossas características, algumas vão falar mais forte, vão falar mais alto. Então tá aí a nossa grande marca pessoal, né? Até o pessoal brinca aqui na empresa que eu trabalho agora, o pessoal brinca e fala assim, a Carol chegou chegando. Porque pelo meu jeito, né, de ser, pelo jeito de movimentar, de falar alto e lá. Então a gente carrega, né, com a gente um pouco dessa marquinha mesmo que a gente anda. Que estranho, ela tá falando que não tá me ouvindo. Deixa eu... Agora, eu tirei o fone, vamos ver se melhora. Agora ficou mais alto. Agora o seu para mim ficou mais baixo, mas eu tô te ouvindo. Simone, se puder, avisa, tá? Se melhorou aí ou não. Mas isso é a nossa marca, Van, marca pessoal. Tem alguma coisa errada, então, porque eu já tirei o fone também. Será que eu tento entrar de novo aqui, Van? Peraí, agora vamos ver se ela vai. Agora o que, Si? Tá me ouvindo? Vamos ver se dá para ouvir. Você disse que ficou mais alto agora, né? Para você? Tem o fone que ficou mais alto. Agora show. Ai, então, que show. bom. Aê, muito bom. Então, Carol, como você falou, né? Nesse momento nós temos visto aí a importância da marca pessoal e também da marca empregadora, né? Que nós falamos lá de employer branding. A marca empregadora também, né? É a marca que as empresas têm que desenvolver para poder aí atrair os talentos. Então, exatamente. Né? Então a gente pode. Agora, tá me ouvindo? Tô. Ah, tá, travou um pouquinho. Então a gente pode fazer esse link aí da marca pessoal com a marca empregadora, né? De uma também. Empresa. E como construir uma marca pessoal? Então, vamos. Como a gente vai falar muito hoje, né, acerca da nossa marca pessoal, especificamente aí na entrevista, né, no processo seletivo e tudo, eu vou direcionar isso um pouco para a entrevista, né? Então, como que a gente vai construir essa marca pessoal lá, tá? Porque, na verdade, assim, a marca pessoal, ela já existe, né? Já é a nossa essência e a gente nomeou ela nesse momento como a nossa marca pessoal. E como construir, como dar andamento a essa marca pessoal faz parte da gente ter uma constância, né, em nossas ações. Faz parte da gente ter uma continuidade no nosso jeito de ser, né? E a gente tentar cada vez mais desenvolver isso sem perder a essência, tá? Mas em um processo seletivo, né? Como é que a gente faz para realmente mostrar um pouco, né, da nossa marca pessoal? Então, é um processo seletivo que é assim, digamos que seja, tipo, os únicos minutos, os únicos instantes, né, que a gente tem ali para a gente se vender. Como é que a gente vai colocar essa marca pessoal aí para fora, né? Para que todo mundo, de fato, perceba assim, quem é essa pessoa que está aqui comigo hoje, né? E aí faz parte disso um conjunto de ações, tá? Mas acho que a gente vai falar aqui por etapas, para a gente poder falar em construir essa marca pessoal para chegar nessa entrevista, tá? E aí, você pode me interrompendo, tá? Você sabe que eu falo pra caramba, né? Outra marca pessoal aí, né? Falar muito. Mas assim, como que a gente pode construir essa marca pessoal? Então, a gente viu uma vaga de emprego, né?
E a gente gostou muito, a gente gosta muito daquela marca pessoal também, né? Daquela empresa, daquela marca corporativa. A gente gosta desse desenho, da missão, dos valores daquela empresa, enfim. E aí você quer se candidatar para aquela vaga, você quer ser o melhor possível no processo seletivo. Então, a tua construção de marca, ela começa desde o momento que você viu o anúncio dessa vaga, tá? Por quê, Carol? Ler esse anúncio de vaga diversas vezes, para que você se certifique exatamente de quais são as atividades que você vai desempenhar, quais são as habilidades que essa vaga está pedindo, quais são as competências, né, que essa vaga está pedindo, e você realmente se encontrar ali dentro, tá? Esse, assim, é um caminho principal, porque tem várias pessoas que muitas vezes, né, Eva, chegam para uma entrevista e assim, você sabe, quer perguntar alguma coisa da empresa, quer perguntar alguma coisa da vaga, e a pessoa te diz assim, não, tipo assim, você sabe o que é para fazer? E aí, gente, como é que você vai se candidatar, né, a passar aí mais ou menos 10 a 12 horas do seu dia em algo que você nem sabe o que é, gente? Como assim, né? O que você, enquanto pessoa, gosta de fazer, né? Será que essa vaga vai te permitir que você faça o que você gosta, né? Porque quando a gente não faz o que a gente gosta, a gente, não dura muito, né? Sim. A gente vai até tentando, mas a gente não dura muito, a gente não consegue ficar, né? A gente precisa realmente estar empenhado em fazer aquilo que a gente gosta. E aí, assim, é parte primordial. A gente tem uma leitura bem detalhada do escopo dessa vaga, do escopo dos valores dessa empresa, né? Buscar conhecer um pouquinho mais acerca dessa empresa, para a hora que a gente chegar lá, a gente ter uma ideia do que a gente pode falar, a gente ter, de repente, uma curiosidade que a gente possa trazer, né, no momento da entrevista, para mostrar que você já conhecia um pouquinho da empresa, você já desejava trabalhar dentro daquela empresa, né? Então, tudo isso te ajuda a construir uma marca, que o principal nesse momento da entrevista é não passar vergonha, né? Saber exatamente o que você está sendo chamado para fazer, entender bem o escopo dessa vaga. E aí, além disso, além da gente conhecer, né, bem essa vaga, desenhar bem a questão desse perfil, é necessário também que a gente tenha um preparo material para isso, né? Eu gosto de separar isso como material. Seria o que no momento da sua venda, né? Como é que você vai se portar lá? Então, qual é o tipo de roupa, né, que essa empresa usa? Essa empresa é uma empresa de casual day? Essa empresa é uma empresa de roupas formais, né? Qual é o tipo de roupa que você deve usar no momento dessa entrevista, né? Quando você vai chegar lá. Então, isso também te ajuda a construir um pouco da tua marca. Até porque você não vai ter no teu guarda-roupa uma roupa que não combine com você, né? Você concorda comigo que é difícil a gente comprar uma roupa que a gente não gosta? Sim, exatamente. Então, a roupa, né, ela já começa falando um pouco de como a gente é, né? A cor da roupa, se a gente está com uma roupa florida, alegre, né, acesa, uma cor vibrante, enfim, ou se a gente está lá no tom pastel, ou no branco, ou no preto, ou no cinza, né? Isso já reflete um pouquinho também, né, do que a gente é. Então, também é algo que você também tem que se preparar, né? Se prepara realmente para ir para uma entrevista, bota uma roupa que você acha que tem a ver, né, com a empresa. De repente você pensa assim, eu vou fazer uma entrevista para um banco, né? Como que normalmente as pessoas se vestem dentro de um banco, né? Você vai chegar lá de bermuda e tênis, de repente? Será que isso é adequado, gente? Né? Que marca pessoal é que você vai passar, né? A marca de uma pessoa despojada, né? Isso é ruim? Não, gente. Mas para um banco não é tão adequado, concorda? Sim. Não é tão adequado. Então, a gente tem que ir separando, né? E quebrando realmente isso em etapas. Então, a gente começa a construir a marca pessoal do processo seletivo nesse preparo. Conheça bem a vaga, conheça um pouco da empresa, não precisa conhecer tudo, mas conheça um pouco real da empresa, né? O que essa empresa produz, o que essa empresa vende, é serviço, é produto, é bem de consumo, o que é que ela vende, né?
Aonde que tem mais sedes dessa empresa, de repente, para que isso gere para você até o que a gente chama em venda de um quebra-gelo, né? Então, conheça da empresa também, tá? E aí se prepare, né, para ir para esse processo. E faz parte desse preparo a roupa que você vai estar vestindo, né? A embalagem que você vai estar levando para lá. Então aí você começa a construir a sua marca pessoal, né? Para poder chegar lá na empresa. E aí, chegando lá, né? Como é que a gente faz? O que é que a gente vai fazer chegando lá nessa empresa, nesse processo seletivo? Né? Você chegou, você estudou sobre a empresa, você sabe um pouco sobre a vaga, né? Você foi vestido de maneira mais adequada, enfim, foi vestido com uma roupa que tenha um pouco mais a ver ali com a empresa e tudo. E aí, como é que você vai construir a sua marca pessoal lá? Como é que você vai mostrar, né, a sua marca pessoal lá? Porque isso você já mostra desde a porta de entrada, né? Que muitas vezes, quando a pessoa ela vai para uma entrevista, ela não bate na porta da empresa e abre a porta ao recrutador, né? Já diz, oi, fulano, bom dia, sente aqui, eu vou começar a te entrevistar, né? O que normalmente acontece, né, Van? Normalmente você chega, né? É recebido, Pode falar. e aí você espera um pouquinho, sentado lá fora, né? Carol, só um adendo Exatamente. aqui, eu acredito que essa marca pessoal, ela comece antes mesmo dessa ida na empresa. Acredito que no currículo a gente já consegue analisar alguns detalhes, se a pessoa é mais Também. organizada, como que está o currículo daquela pessoa. Está organizado, tem erros, qual que é o layout, a gente já consegue identificar algumas características, né, pessoais. Exato. Você também, né, Van, como você é especialista, né, em currículo. Então, até você pode falar nisso muito melhor que eu, né? E aí, assim, até mesmo no currículo, pega como exemplo, né, alguém que vai trabalhar na área comercial. Eu ouvi uma frase que eu achei, assim, que muito simples e muito séria ao mesmo tempo. O papel aceita tudo, né? E quando a gente fala em currículo, a gente imagina aquela folha de papel com tudo ali desenhado, né? Então, assim, o papel ele aceita tudo. Mas se você vai trabalhar numa determinada área, né? Descreva ali algumas atividades que você realmente já realizou. Né? Eu tive até um bate-papo essa semana com a Cris, né? Que te acompanha aí também no Estúdio Job. E coloque lá os resultados, né? Ela enfatizou muito. Você trabalha na área comercial, você tem que colocar qual é o resultado que você vem apontando. Então, como você bem falou, né? Já começa dentro do currículo, não só na questão da organização, mas também não adianta no currículo você jogar ali assim, eu sou organizado, eu sou comprometido, porque o papel ele vai aceitar tudo isso, né? Mas você pode colocar lá um conteúdo interessante e relativo àquela atividade, né? Conteúdo também voltado para a tua área especificamente. Você trabalha com TI, quais são os projetos, né, que você já participou? No que resultou esses projetos, né? Então, isso também é muito importante. Sim, mesmo porque não adianta colocar essas competências comportamentais, sociais. Isso a gente vai analisar na entrevista. Agora, o currículo, por exemplo, se o currículo chega todo desconfigurado para mim, eu já vejo que aquela pessoa ela não é tão detalhista, né? Ela não é tão organizada. Se o currículo chega com vários erros de português, a pessoa não é atenta, ela não Que analisou feio, o né? currículo, ela não deu importância, né, em analisar o seu currículo para enviar para uma vaga, para me enviar para a minha vaga. Então, se ela não deu importância em fazer essa análise, em fazer essa correção para enviar para a minha empresa, o que ela me passa, né? É, Um desleixo, já você, enquanto recrutadora, já descarta ela, né? né? Já acaba sendo descartada, É mas é real, complicado. né? É complicado. Legal. Tem algumas pessoas da Porto aqui, até a Sil entrou aqui, que legal. A gente está falando de vendas, de vender, né? De candidatos, de processo seletivo aqui para o grupo que a gente cuida aí, que é o Conexões, que ajuda a conectar pessoas com oportunidades, né? Né? Show, Van.
além de currículo, né, Van, que você falou, como a gente estava dizendo. Olá, Sil! Que bom você aqui. Além do currículo, né, que você falou, a construção da marca pessoal antes da gente entrar na empresa, a construção da marca no currículo, né, já quando você apresenta na empresa, e como a gente estava falando, desde que você chegou na empresa, né, você botou o pezinho ali dentro, a pessoa que te recebeu na recepção, ela já está te avaliando, né, ela já vai te avaliar. Então, dependendo da maneira com que você vai responder, ela já pode não ser legal, né? E aí, uma das coisas que também é interessante a gente falar é que, independente da nossa marca pessoal, independente da nossa essência, do nosso jeito, o recrutador ele pode gostar da gente ou não, né? E muitas vezes ele vai deixar de gostar de alguém a partir de uma ação que ela tenha cometido no que ela entrou na empresa, né? Acho que vocês trouxeram até um exemplo há tempos atrás, em uma das turmas até do ciclo, falando de um processo seletivo em que as pessoas pegavam a cadeira e levavam para o lugar. Não sei se está lembrada, Van, dessa conversa que a gente teve. Vai aprendendo, sim, vai aprendendo a recrutar, que você tem restaurante. Qualquer coisa você chama a Vanessa, que ela é expert. Eu cuido de vendas. Mas a gente estava falando de um processo seletivo onde as pessoas chegaram na sala e aquela sala ela não tinha cadeiras. Então, fazia até parte de um processo de análise, né, daquele candidato. Então, os candidatos, eles, a gente vai ajudar, então vamos pegar a cadeira e levar para a sala. E aí, não só a questão do levar a cadeira para a sala, mas no que acabou o processo, essas cadeiras ficam aqui ou a gente devolve elas para o lugar. Ou seja, muitas vezes ali, naquela ação de pega e leva, ou pega e tira, enfim, o candidato ele acaba escorregando em algumas coisas, né? Ou chegou atrasado, chegou correndo, foi grosseiro, de repente, lá com a recepcionista. Esquece, né? Você já começou o que a gente chama de queimou sua cara ali, né? Infelizmente, você já começou ali a queimar a sua cara, já começou a mostrar ali que a sua marca pessoal não é tão legal, né? E a marca pessoal é a nossa essência. Então, se a gente não consegue tratar o outro bem, a gente vai fazer isso em qualquer lugar, infelizmente. Então, ó minha mãe aqui, coisa boa, mãe. Então, a nossa marca pessoal, né, a gente leva ela para todos os lugares. Então, você vai levar ela para dentro da empresa também, tá? E também não adianta você querer construir um personagem para chegar na empresa, né? Oi, boa tarde, bom dia, né? Aquele ser angelical, se você não é, né? Ninguém, gente, é 100% angelical, né? A gente pode ser querida, a gente pode ser legal, a gente pode ser muito amável, ser muito agradável, ter bom papo e tudo, mas assim, não tente inventar muitas vezes o que você não é, né? Eu acho que uma das grandes falhas das pessoas em alguns processos seletivos é querer demonstrar uma imagem do que elas não são, né? E aí eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa marca pessoal dentro de um processo seletivo. O primeiro passo é não minta, né? Seja você o tempo inteiro, seja você o tempo todo, tá? Porque aquilo que você não é, mesmo que você convença aquelas pessoas naquele momento de entrada e passe a fazer parte daquele time, em 2 a 3 meses você vai revelar que você não era aquele perfil, né? E aí eu volto a dizer, o recrutador ele pode gostar de você ou não. E muitas vezes o fato dele gostar de você não vai fazer com que ele te contrate, porque ele tem um perfil para contratar. E talvez você não esteja dentro daquele perfil, mas seja alguém muito agradável, alguém muito bacana, e alguém que ele vai chamar novamente para uma outra oportunidade, ou alguém que ele vai indicar para um outro colega de RH, né? Que RH anda de bando, né? Andam sempre juntos, né? Todo mundo de RH se conhece, né? Eu acho isso um sarro. E adorava trabalhar vendendo RH por conta disso, porque assim, eu entrava em uma empresa, pedia indicação dali, saía com 2, 3 contatos de RH, todo mundo se conhece. Era maravilhoso. E aí, assim, se ele gostou de você, ele vai te levar para outros lugares, independente de você servir para aquela vaga ou não, né? Ter um perfil ali adequado para aquela vaga ou não, né? Então, faz parte dessa análise também da nossa marca, a gente ser muito sincero com a gente e com a empresa, né? Quem já declinou de processo seletivo, né? Várias pessoas já declinaram, já chegaram até a empresa e viram, peraí, não, acho que não é isso mesmo que eu quero para mim, né?
Ou acho que é isso, mas o salário nesse momento não está legal, né? Não tenha vergonha também de falar isso. Faz parte da sua marca pessoal ser quem você é, né? Essa é a sua marca pessoal, é ser você por inteiro. Então não tenha medo de falar isso, né? Eu estava até comentando com o pessoal, eu fiz um processo seletivo uma vez que era para uma vaga muito administrativa, uma vaga que ia ficar fechada fazendo gestão administrativa de um negócio. Era legal? Era. Eu estava precisando de dinheiro? Tava. Né? Queria trabalhar? Queria muito. Mas assim, eu falei, olha, eu acho que eu não vou me adaptar. Porque eu sou uma pessoa de rua, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa de estar num cliente de manhã, num outro cliente à tarde, num outro cliente mais tarde, enfim, né? De visitar. Hoje eu visito corretores, então, visitar 4, 5 corretores no mesmo dia. Eu não consigo me ver fechada, né? Prova disso é essa quarentena, né? Tô enlouquecendo ficar fechada. Então, assim, eu adorei tudo que vocês me passaram. Mas exatamente para essa função, eu acho que eu não vou dar certo. E aí a menina gostou tanto que ela me chamou para outra vaga, sabe? Foi bem legal porque ela me chamou para uma outra vaga, para um outro momento e tudo. Eu falei, ó, show de bola, obrigada, legal e tudo. Né? É a veracidade dos fatos, é a maneira com que realmente a gente encara e fala tudo com clareza, né? Tem a ver com a vaga? Show. Não tem a ver com a vaga? Não tenha receio de falar. Porque muitas vezes o próprio RH vai entender que você está no lugar errado e talvez nem vá te chamar depois para uma outra oportunidade pelo fato de você não se manifestar, né? Às vezes você realmente precisa se manifestar, né? Então, são várias etapas, né, Van? Pegar uma aguinha. Muito importante isso que você falou. Não mentir realmente, falar a verdade. Essa questão do recrutador gostar, não, nós sabemos que o recrutador ele tem que ser imparcial quando ele está fazendo uma entrevista, mas realmente acontece da gente ter mais afinidade com alguns candidatos, né? E a indicação, ela ocorre mesmo. Sim. Como você disse, nós andamos em bando, mais ou menos assim mesmo. Exatamente. E é muito comum, né? Tem que ser, porque um indica para o outro, principalmente nesse momento, são tantas pessoas precisando de uma oportunidade, e às vezes a gente faz um processo seletivo, essa questão de afinidade, tem um candidato que se vende, tem um candidato, né, que sabe, consegue conquistar mesmo. Só que às vezes o perfil não é para aquela vaga naquele momento. Então Exatamente. a gente tem que fazer esse processo de indicação. E é muito importante o candidato ele realmente também conversar dentro do processo seletivo. O processo não é unilateral, não é só para o recrutador chegar lá e perguntar e o candidato ficar calado. Se o recrutador falou algo e o candidato viu que realmente, não dá para mim assim, então não continua, porque você vai entrar na empresa, vai ficar uma semana, conheço pessoas que não ficaram nenhuma semana em uma oportunidade e saíram. Fica feio, né, Van? Sim, exatamente. Fica feio. Né? Eu contei, não sei se foi na última live, se foi no treinamento, eu já fiz isso. Quando eu estava ainda na faculdade, a empresa que eu estava trabalhando mandou todos os funcionários embora porque encerrou o contrato, era terceirizada. E aí passou o seguro e eu fiquei naquela, preciso trabalhar, e fui trabalhar. Vou entrar em qualquer coisa, né? Consegui uma vaga de operadora de telemarketing ativo para ligar para o cliente pedindo doação. Carol, meu perfil não deu. Eu trabalhei em sofrimento. Eu fiquei na empresa 15 dias. Mas eu ia para a empresa com aquele sentimento assim. Não, eu até ia com um sentimento de gratidão por ter conseguido um emprego, mas eu já estava procurando outro. E aí, em 15 dias, eu consegui um outro na minha área. Eu saí de lá e fui trabalhar na minha área, porque não dá. A gente fica trabalhando em sofrimento. Cada vez que eu ligava para um cliente e não conseguia uma doação, eu morria.
Aí o cliente ainda Pois é. começava a reclamar e falar que estava passando necessidade. Eu falava, meu Deus, não dá para mim uma coisa dessa. É. E aí acaba que assim, você se vendeu para aquela vaga, né? Foi bem comprada para ela, mas você não foi sincera, nem com você, nem com a empresa. E isso pode até mesmo ter desconstruído a imagem que você construiu, né? Quando você foi chamada. Então, assim, a Vanessa foi chamada por quê? Ah, porque ela é muito bacana, porque ela fala bem, porque ela é bem comunicativa, né? Porque ela tem um perfil adequado para a vaga e tudo. E aí, de repente, em uma semana, o teu perfil mudou completamente. E, na verdade, não é que o teu perfil mudou, né? Você sempre foi daquele jeito. Mas, por uma necessidade, você quis tentar. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente acaba, né, se jogando nesse tipo de situação, como você mesmo falou. Muitas vezes, por uma situação de emergência, você vai se jogar nesse tipo de situação. Mas, como você também falou, em uma semana você está procurando emprego de novo. Então, assim, o que eu percebo muitas vezes com isso? Eu chego e eu falo assim, minha marca, né? Já falar a verdade logo, né? Eu falo assim, olha, eu não vou gastar nem o meu tempo, nem o seu, né? Porque o processo seletivo, ele nada mais é do que, de fato, um processo de vendas. A gente está ali para a gente vender a nossa hora. Então, a gente vai vender o nosso tempo, né? A partir daquele momento em que a gente foi selecionado, o nosso tempo vai ser, boa parte dele, dedicado àquela empresa. Então, é uma venda, né? Você está vendendo o seu tempo ali. E eu falo, gente, essa venda vai ser boa ou ruim? Então, a gente tem que falar na sinceridade só. Eu posso até entrar, mas como não é minha área, eu vou acabar não gostando. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Isso pode ser 1 mês, 15 dias, 20 dias. Também, quando eu comecei a fazer faculdade, eu passei na faculdade e eu tinha que ter um emprego para poder pagar. Porque era uma faculdade paga, né? Minha mãe já deve ter caído, mas minha mãe me ajudou, tipo, no primeiro mês. Mas assim, eu entrei na faculdade, a cada aula que começava, venham se apresentar. Oi, meu nome é Carolina e eu estou procurando emprego. Tipo assim, pegar qualquer coisa que viesse, né? Precisava trabalhar para realmente poder pagar ali a faculdade. Não tinha muito jeito. Também caí numa empresa de cobrança. A tua acaba sendo até mais difícil, né? Você tem que ligar e convencer as pessoas de doar, né? Isso, para um vendedor, é fácil, dá para a gente fazer. Mas, assim, você trabalhar com cobrança, você trabalhar com pedido de doação e tudo, não é uma coisa tão fácil, né? Assim, eu admiro muito quem faz isso. Meu irmão trabalha com cobrança, trabalha muito, se deu super bem. E, assim, eu admiro, porque eu falo, gente, é complicado, né? Você tem que realmente gostar muito. E aí entra uma outra questão. Você acredita naquilo que você está fazendo ou não? Porque se você não acredita, você não vai vender. Esquece. Você não vende aquilo que você não acredita, porque você não compra aquilo que você não acredita. Então, o processo de venda é muito isso, né? E até como você falou, o processo seletivo é venda. Então, como é que a gente se vende, né? De fato, nesse processo seletivo? Como é que a gente vai se mostrar? Como é que a gente vai mostrar a nossa marca pessoal? E aí eu separei aqui até 2 conceitos que eu tirei de 2 livros que eu achei muito interessante e muito adequados também ao que a gente vai falar. Vou até usar depois isso para falar em outras áreas também, tá? Minha rainha, Amandinha, rainha amada, minha make linda, minha baiana linda. 2 conceitos que eu queria usar com isso, né? Como é que a gente se vende num processo seletivo? Primeiro conceito, eu tirei do livro A Ilha do Conhecimento, tá? Do Marcelo Gleisner. O que ele fala? O conhecimento, ele é uma ilha, né? Então, quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, a gente tem uma ilha sobre o mar. Quanto maior é o nosso conhecimento, menor é a fatia de mar que está em volta, correto? Correto. Então, o que a gente vai vender no processo seletivo? A gente. A gente vai vender a si mesmo. Então, a gente precisa se conhecer. Dicas, né? Para que você se conheça. Você sabe o que você gosta de fazer, sabe o que você não gosta de fazer, mas normalmente no processo seletivo o pessoal vem com aquelas perguntinhas chaves, né, Vanessa? Seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Ai, gente, é terrível, né? Você tem que falar. Primeiro que falar da gente é difícil.
Ainda mais, ai, o que é meu ponto forte? O que é meu ponto fraco? Uma dica, tá? Para a gente trabalhar esse conceito da nossa ilha do conhecimento. Primeira dica, faz um teste de personalidade onde você consiga identificar quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos. Van até disponibilizou para a gente nos ciclos aqueles testes do DISC, né? Que tem ali um pouco do nosso perfil. Meu perfil é o de influente, né? Por que será, né? Por que será? Não sei. Enfim, mas é muito legal, porque assim, além dele falar do nosso perfil, é um teste com 30 questões, né? Que você vai lá respondendo o que mais tem a ver com você. Além dele falar do nosso perfil, nos dá um resumo, ele nos dá lá 2 tabelas. Ponto fraco, ponto forte. Quais são os teus principais pontos fortes? Dá uma olhada naquele teste, né? Para você poder falar de você. Porque aí, além de você ler o que está lá, tipo assim, teu ponto forte, negociação. Normalmente você ainda pede, né? Quais são teus pontos fortes e por quê? Traga exemplos, né? Justifique. Ai, que pergunta é essa, né? Que todo mundo faz em processo seletivo, né? Mas é muito legal porque aí você consegue se preparar, né? Tipo, tá lá, negociação, por exemplo, é um dos meus pontos fortes. Poxa, um exemplo de negociação. Já me veio aqui na mente um exemplo. Tipo assim, eu fechei lá um caso de vendas, a gente tinha que vender mais de R$500 mil. Eu consegui negociar mais de R$500 mil em 3 dias. Pô, então fui boa negociadora. Posso usar esse exemplo? Posso. Pronto, você já linkou uma coisa com a outra. Então você começa, além de se conhecer melhor, a entender de que maneira você vai falar melhor de você, né? Como é que você fala melhor de você? Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. É fato. Mas se você quiser ainda se conhecer mais e colocar isso em palavras de RH, né? Em competências, em pontos e tudo, né? Você pode ou brincar num teste desse para desenhar um pouquinho ali do teu perfil e já traçar para você teus pontos fracos e teus pontos fortes. Ou você também pode fazer uma matriz, né? A gente fala da FOFA, né? Das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que aí a gente não vai ter oportunidade e ameaça, não vamos olhar para isso nesse momento. Mas a gente também consegue identificar quais são os nossos pontos fracos, tá? Mas um teste como esse, ele é bacana porque ele te ajuda realmente com palavras de RH, né? Ele já vem ali uma coisa meio pronta. E aí, em cima disso, você já consegue trabalhar os teus exemplos, os teus pontos fortes, e você já consegue olhar nos teus pontos fracos. O que é que você pode melhorar, né? Qual é o seu ponto fraco? É desorganização. Aonde está a sua desorganização, por exemplo? Está no tempo. O que é que você pode fazer para isso? Eu estou fazendo um curso de gestão de tempo, né? Tem muito curso grátis aí, dando várias ideias novas para a gente poder, de fato, se aperfeiçoar. Eu comecei a trabalhar com uma agenda digital. A minha agenda está no meu telefone, eu tenho ali tudo organizado como eu posso fazer. Eu comecei a separar as minhas coisas por cores. Eu comecei a colocar, quer ver, ó? Até essa coisa de quem é desorganizada mesmo, que eu sou. Comecei a colocar as coisas por post-it. Cada tema num post-it. Aqui é de trabalho, aqui é de curso, ó. Aqui é de curso, aqui é de trabalho. Tipo, crie mecanismos para te ajudar. Então, você começa a identificar que dentro dos teus pontos fracos, você consegue criar algumas coisas que vão te ajudar. Ferramentas, né? E aí a gente pode até falar de um outro conceito também, né? Do poder do hábito, né? Quando a gente começa a pegar as nossas fraquezas e começa a trabalhar elas com hábito, ao longo de 21 dias a gente tem um hábito, né? Ao longo de 90 dias a gente cria um estilo, né? A gente cria um novo modo de pensar sobre aquilo. Então, a gente começa de fato a se adequar. Então, são fatores principais. Você quer se vender? Se conheça. Se tem dificuldade, faça lá um teste desse da ferramenta, conheça seus pontos fracos, conheça seus pontos fortes, traga exemplos disso, né? Exemplos vivos, não fale mentira, traga exemplos vivos. A gente já falou que, assim, não pode mentir, gente, no processo seletivo. Não venha com mentira porque não vai resolver. Em 2, 3 meses você vai estar fora, porque você não era aquele perfil, né? E um outro conceito que eu queria trazer também para a gente falar, enquanto a venda nossa, né, no processo seletivo, é o conceito da estratégia do Oceano Azul, né? Ou seja, vamos atuar onde a concorrência não chegou, né? Onde o oceano ainda está azulzinho, né?
um livro também maravilhoso. Vamos atuar lá. E como é que a gente vai atuar lá? Se conhecendo também. Então, quais são meus pontos fortes? A vaga, né? Dando um exemplo, tá? A vaga de vendas, né? Quais são meus pontos fortes? Negociação. O que vai me fazer ser diferente dos demais? Trazer exemplos de resultados verdadeiros, mensuráveis. Falar disso com brilho nos olhos, porque foi uma ação que você fez. Então, quem melhor do que você para poder falar isso, né? Esse caso mesmo. Qual foi o seu resultado em negociação? Vendi mais de R$500 mil em 3 dias. Isso não é fantástico? Isso é maravilhoso. Então, você tem que ser feliz, né? Com as suas vitórias, você tem que levar no peito as suas conquistas, as suas superações, né? Seus atos de superação. Você tem que levar isso realmente no peito ali, para aquele recrutador que está ali te olhando. E quando você leva isso para ele, você automaticamente, você nem vai perceber, mas você vai levar isso para ele com brilho nos olhos. Você vai levar isso para ele. O teu tom de voz vai mudar na hora que você vai começar a falar sobre isso. Você não vai perceber, mas até a tua respiração vai mudar, porque você vai estar falando de uma coisa que você gostou, que você fez, que você conquistou, que muitas vezes, né, foi todo o teu suor ali em cima daquilo. Então, isso também faz parte do nosso processo de venda. Oi, Nandinha! Pessoal da Porto, gente, aqui, que coisa linda, meu Deus! Minha deusa do Eva, Noninha, meu anjinho. Show! A gente está falando de como se vender no processo seletivo, viu? Como vocês sabem, eu só falo de vendas, mas essa moça aqui, Vanessa, é uma recrutadora daquelas. E ela está comigo no Conexões, onde a gente ajuda pessoas a se recolocar, né? E aí a gente está falando aqui, gente, desses conceitos, né? Para a gente criar uma marca pessoal, para a gente poder realmente se vender no processo. Então, ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Então, a tua ilha de conhecimento, né? Quando você é essa ilha de conhecimento todo, o teu mar, ele fica no problema, mas só que na solução que você está criando para aquele problema, tá? E sempre com empatia, com brilho nos olhos, né? Com frescor ao falar, né? E até você tinha me mandado, acho que era até uma pergunta, né? Falando de pessoas que têm dificuldades, né? Isso. A maioria das pessoas, né, tem dificuldade em se vender suas competências, falar das suas qualidades. A gente observa muito isso. É mais fácil, às vezes, falar de um ponto de melhoria, de um defeito, do que falar das qualidades. Como que a gente muda isso? Isso, Van, faz parte até de uma mudança de modelo mental. E isso até não vai servir somente para o processo seletivo, né? Mas vai servir para sempre, tá? Porque, assim, de fato, nós crescemos aprendendo a focar em problemas, né? Quando alguém fala de um problema, a gente foca no problema. Porque fulano lá tá passando por tal situação. Todo mundo vai fazer o quê? Vai ficar com dó do fulano, vai focar no problema. A gente não tem que focar no problema, a gente tem que focar na solução daquele problema. Beleza, o problema é esse. Como é que a gente vai resolver isso agora? Então, assim, quem é o culpado? Depois a gente vê se tem culpado ou se a gente vai ter que realmente achar um culpado. Mas, assim, como é que a gente vai resolver isso agora, tá? Até porque, assim, a gente está falando de um problema, a gente está falando de uma solução, a gente está falando de uma entrega, né? Se tem um problema, ele está danificando a vida de alguém, ele está atrapalhando alguma coisa naquele momento. Então, a nossa entrega é o quê? É tirar isso ali de cima. Então, depois até a gente corre para ver se tem culpados. Então, como que as pessoas que têm tanta dificuldade podem começar a melhorar essa questão dentro do processo seletivo? Primeiro, tentando mudar já na questão do modo de pensar, modelo de pensamento. Não focar no problema. Tem gente que vai e fala assim, por que ela vai perguntar isso? Por que ela vai perguntar isso? Por que ela vai perguntar do meu ponto fraco? Por que eu vou falar do meu ponto fraco? Porque eu não sei o que. De tanto você pensar nisso, é óbvio que a pessoa vai te perguntar isso. É igual quando a gente está pensando assim, eu vou falar com a Vanessa. Vou falar com a Vanessa, vou falar com a Vanessa, vou falar com a Vanessa. Daqui a pouco chega uma mensagem de quem no meu celular? Da Vanessa.
Por quê? Porque a gente vibra, né, no que a gente pensa e logo a gente atrai. Então, a gente já tem que começar a ir para o processo seletivo pensando positivo, pensando no seu ponto forte. E aí, passando por esse processo de se conhecer. Desenhe sua marca pessoal? Não, sua marca pessoal já existe. Mas você precisa melhorá-la cada vez mais, né? Dar constância, dar continuidade a ela cada vez mais. Subir essa curva, né? Ser uma pessoa realmente fora da curva, né? Fora da curva, fora de série. Você precisa ser isso. E como é que você faz para ser isso? Se conhecendo, para realmente conhecer quais são seus defeitos, quais são seus pontos fracos e como é que você vai trabalhar isso. Tá, se você tem dificuldade para falar, independente de ser processo seletivo ou não, tem pessoas que são muito tímidas, né? Que já são, de fato, um pouco mais retraídas. Aí, o que eu digo? Tem dica para isso? Tem. Olhe nos olhos de quem está falando com você. Isso já mata muita coisa, tá? Por quê? Porque, assim, você, enquanto recrutadora, você pode me dizer isso. Você confia em alguém que não te olha nos olhos? Não. Não confio. Você compra alguma coisa de alguém que não te olha nos olhos? Não compra. Então, se você tem dificuldade para falar, primeira coisa, comece a olhar nos olhos da pessoa que está falando com você. E desde lá da recepção, né? Desde a recepção. Se é para pegar na mão, pegue na mão das pessoas, olhando sempre nos olhos da pessoa. Isso já vai fazer com que a pessoa que está do outro lado já comece a te olhar de maneira diferente, né? Por quê? Porque a gente começa a dar mais abertura a quem está falando com a gente, olhando ali nos nossos olhos, né? Quando a gente está falando em público, até uma das dicas que a gente dá também é procure um olhar que te acalma, né? Não precisa ficar o tempo todo olhando lá para o horizonte, porque todo mundo vai ver que você está olhando para o nada. Mas procure, olhe em geral e procure um olhar que te acalma. Repouse um pouco ali naquele olhar, né? Fique um pouquinho nele, onde você vai criando um pouquinho mais de segurança, né, para falar. E o mesmo, gente, acontece numa sala, né, com processo seletivo. Muitas vezes até essa sala tem mais que uma pessoa. Então, olhe para um, olhe para outro, repouse seus olhos em quem te inspira um pouco mais de confiança, em quem te inspira um pouco mais de abertura. E aí, então, começa a falar. Não fale muito, fale de fato no que está sendo perguntado, mas também não fale pouco. Ah, você trabalhou com negociação? Sim. Ah, você trabalhou com negociação? Sim. Calma, não fale muito nem fale pouco, mas responda aquilo que for verdade, verdade inteira. Então, eu acredito que assim, a gente não tem que ter medo de falar quando a gente fala de algo que a gente conhece, né? E ninguém conhece melhor a gente do que nós mesmos. Ninguém vende sem conhecer, né? O vendedor, ele vende tudo, mas ele precisa conhecer um pouco daquele produto, senão ele não vai vender. Ele pode ser um tirador de pedido, mas não um vendedor, né? A gente até brinca, a gente fala assim, vende mais quem conhece mais. E quem conhece mais, muitas vezes, se torna referência naquilo, né? Por quê? Por conhecer. Como que a gente se torna referência em alguma coisa? Dedicação. Horas de dedicação. Tem um conceito também, né, que fala de 10 mil horas de dedicação, 40 mil horas de dedicação, né? Então, de fato, assim, quando a gente treina muito alguma coisa, a gente se torna, de fato, muito melhor do que outras pessoas naquele tema. Então, isso também faz parte até da vaga. E para você também se vender bem no processo seletivo, oi, Rê, minha prima linda, saudade. Para você se vender bem também no processo seletivo, uma outra coisa que a gente precisa fazer é algo que o bom vendedor ele também consegue fazer, né? Que todo mundo fala assim, ah, vendedor comercial é uma pessoa que fala pra caramba, fala. Mas ele tem que ter uma escutativa. Por quê? Porque a gente tem que entender qual é a real necessidade daquela pessoa para poder vender o produto certo. Por quê? Porque se eu vendo para você hoje um produto que não é o adequado para você, o que, que você vai fazer? Você pode ou devolver ou me xingar, né? Você pode me xingar também. E dizer assim, pô, olá,
Carol vendeu um negócio errado, tá aí a Helenice, maravilhosa, foi minha chefe, trabalhou comigo na questão do 500 mil, que eu já falei aqui, né, Helenice? Que foi duro, foi tenso, mas a gente conseguiu batalhar, a gente vendeu. Mas, assim, a gente tem que realmente, assim, enfatizar muito nessa questão de ouvir, de entender bem a necessidade para poder se adequar àquilo que está sendo falado ali. Então, até a empresa que eu estou hoje, eu lembro bem que eu cheguei e eu ouvi muito bem o que a minha chefe falou. Hoje ela é minha chefe, amada, maravilhosa, amo de paixão. Não está aqui, mas amo. Mas, assim, eu ouvi muito bem tudo que ela estava falando. E foi muito engraçado, sabe? Porque, assim, quando eu li a questão da vaga, eu entendi uma coisa. E quando ela me falou da vaga, cara, eu comecei a puxar, assim, os tópicos que ela estava falando. Eu falei, gente, é exatamente o que eu fazia no varejo. E eu não sabia aquilo. Eu tinha uma ideia, sabe? De que poderia realmente ser algo parecido. Mas assim, poxa, empresas tão diferentes, atividades totalmente diferentes, mas cargos, né? Totalmente diferentes e tudo ramo de mercado muito diferente, mas assim, a atividade em questão era muito próxima do que eu fazia. Se eu não prestasse bem atenção no que ela estava falando, eu ia deixar essa dica escapar. Sabe? Eu não ia entender realmente qual seria o meu papel ali naquele mercado. E talvez eu não estivesse ali hoje. Porque assim, eu consegui entender tudo o que ela queria, tudo que foi problema para ela um dia, tudo que era necessidade para ela hoje. E aí eu consegui perceber que assim, cara, eu sou a pessoa certa para isso, porque eu já fiz isso. Eu fiz isso no outro local. Então, tenha sempre, né, essa escuta ativa com relação à vaga. Entenda bem qual é o perfil para ver se você se encaixa, né? Como eu já falei, eu participei de um processo que eu falei assim, não, obrigada, amei vocês, mas não vai me fazer bem, eu não vou gostar, eu não vou conseguir tocar, não vai me fazer bem. E aí, já nesse processo, não, assim, eu me vi naquela vaga, eu falei assim, gente, essa vaga foi desenhada para mim. Eu já sei o que é para fazer, eu tenho uma ideia do que é para fazer, assim, eu não entendo nada da área, então eu vou ter que estudar muito, né? Então, claro, hoje meu processo é estudar. Estudo muito para poder trabalhar na área que eu trabalho. Mas, assim, a parte do que era para fazer a operação, né? Como faz isso funcionar, era exatamente o que eu fazia na outra empresa. Então, você não consegue se vender se você não conseguir ouvir a real necessidade do teu cliente, que é o teu recrutador, né? Que é o cara que está ali na tua frente dizendo assim, ó, eu tenho uma vaga para você, eu tenho uma vaga para você, né? Será que essa vaga realmente é para mim? Então, a gente faz parte do processo de venda dentro da vaga, né? São etapas. Você tem que saber realmente aí ouvir isso para poder fazer parte, tá? Eu quis trazer aqui, Ivan, alguns desses conceitos assim que eu acho bacana da gente exemplificar, né? Mesmo falar da Ilha do Conhecimento, falar do Oceano Azul, para a gente realmente se enxergar nisso. E uma outra coisa também que eu só queria colocar, que a gente até não falou ainda, mas que eu queria colocar, também próximo da questão do Oceano Azul. Não se compare com as pessoas. Não se compare, né? A gente tem o costume também de se comparar a todo mundo. E nessa mesma empresa que eu estou hoje, eu lembro que a primeira seleção, não foi lá o bate-papo com a minha chefe amada, a primeira seleção eu entrei numa sala com uns 20 homens. Adivinha? Cabeça, né? Começa. Já era eu aqui, porque eles querem homem. É evidente que tem que ser masculino, né? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu não vou ser chamada. Porque o fulano era gerente de não sei o que lá. Porque o ciclano era não sei o que. Porque o outro era não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quando a gente começa a se comparar, a gente começa a se auto-sabotar. A gente começa a pegar um monstrinho pequenininho que se chama medo, né? Insegurança, medo do desconhecido. A gente começa a dar comida para ele, ele começa aumentando, aumentando, aumentando. Até a hora de você falar, aquele monstrinho já te engoliu, né? Então, você começa realmente ali aumentando. Então, a gente sempre, quando a gente entra numa sala, entra num processo seletivo, a gente não pode se comparar. Porque nós somos o nosso oceano azul também, né? Nós estamos onde a concorrência não está. Nós temos algo muito maior do que todas as pessoas, o que nos faz únicos, né? O que representa a nossa marca, né? A nossa marca pessoal é isso, né? É ter algo único realmente.
Então, não se compare. Exatamente isso. Acreditar em si mesmo, né? A gente precisa acreditar. Por mais que a gente esteja lá, esteja ouvindo todos os feitos que aquelas pessoas já fizeram, tudo aquilo tem muito a ver com aquelas vagas, então, de repente, aquela pessoa pode ser muito melhor do que você para aquela vaga, ótimo. Mas você é o que você vende, né? É o que você vende, é o que você transmite, é o que você passa. E você não vende aquilo que você não acredita, porque você não compra aquilo que você não acredita, você não investe naquilo que você não acredita. Então, antes de qualquer processo, converse com si mesmo. Se entenda, se compreenda, puxe lá sua ilha do conhecimento, né? Puxe lá seus pontos fortes, seus pontos fracos, foque nas soluções para resolver seus pontos fracos. Avalie também se eles realmente fazem sentido para aquela vaga ou não, né? Mas se conheça para realmente poder se vender. Que maravilha de live. Nossa, muito bom. Estamos aqui com 5 minutos agora. Acredito Ai, meu Deus! tudo que você falou muito importante. Pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Quem quiser assistir novamente, fazer anotações, muito importante. Vamos para as considerações finais, então. Vamos lá, bom, Van, em primeiro lugar, assim, muito obrigada, né? Obrigada e sempre, está sempre junto comigo, sempre me apoiando, me ajudando, né? Desde Conexões que a gente criou lá no passado, já ajudou centenas de pessoas aí a não somente a se recolocar, né? Mas a pensar de maneira de fato diferente. Né? Então, muito obrigada por isso, obrigada pelo convite. E eu estou aqui à disposição para a gente falar sempre de como a gente pode se vender, de como a gente pode tentar ser melhor, né? De como a gente pode se mostrar de maneira diferente aí dentro dos processos, né? Sempre sendo a gente mesmo, tratando da nossa verdade, cuidando da gente com o nosso carinho, né? Que é maior, com todo o nosso amor, com todo o nosso respeito aí realmente, tá bom? Obrigada. Continue com a gente. Faça suas considerações. Então, eu também quero agradecer, gratidão, muito obrigado. Eu agradeço mesmo a Deus pela sua vida que me apresentou Conexões, projeto tão maravilhoso. Nele eu conheci a Cris também, né? Para quem não sabe, a Cristiane Silva, que trabalha comigo aqui no Estudo Job também, nós duas aqui. Fundamos o Estudo Job. Fala incrível das duas. Fundaram depois do Conexões, né? Que se conheceram lá, esses amores. Exatamente. Então, é isso. Tudo que a Carol falou que é muito importante no processo seletivo, desde o início, desde a aplicação à vaga até a finalização do processo. Mas o mais importante que ela colocou aqui de tudo é acredite em você. Acredite em você. Você tem que acreditar em você para que os outros consigam acreditar em você. E quando você acredita em você, você passa algo bom para o universo e o universo te devolve isso. Então a gente atrai aquilo que a gente passa, né? Que a gente transmite. Pensa também. Exatamente. Os nossos pensamentos. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. E em breve, quem sabe, a gente faça uma outra live aí com a Carol. Obrigada, não sei quem é da pós, mas obrigada, gente. Nós todos somos fora da curva. A gente só precisa identificar no quê, né? Quando a gente acha no que a gente é fora da curva, a gente investe tanto naquilo que a gente se torna muito melhor, né? É isso. Então, invistam em vocês, no que vocês podem ser ainda melhores. E eu tenho certeza que é de muito sucesso. Van, tô sempre aqui, pode me chamar, que eu tô aqui pra gente falar, tá bom? Vamos fazer aquela nossa foto, né? Sim. Antes que caia. Maravilhosa, Dai. Aê! Obrigada, Vanzinha. Um beijo, gente. Obrigada por estarem aqui, viu? A Cris entrou agora. Ô, Cris, a gente já falou tanto aqui de você, meu amor. Você entrou no final. Oh, meu Deus. A Vera também entrou agora. Pessoal, minha tia, minha mãe. Que delícia, gente. Que bom ver vocês aqui.
A gente falou sobre como se vender em processo seletivo, né? Que eu brinco de vendas e essa mulher é a recrutadora. Obrigada, pessoal. 12 segundos restantes aqui, vamos encerrar, mas Vamos a live lá. vai ficar salva, tá? Isso, manda o link também que a gente distribui lá pelo YouTube. Sim.